independente da religião adotada, o importante mesmo é ter fé. A riqueza de um povo está principalmente em sua cultura. O respeito a diferentes religiões proporciona equilíbrio na sociedade em que vivemos. Tal como a ciência, a arte e a filosofia, a religião é parte integrante e inseparável da cultura humana. Seja ela qual for, ou mesmo a desprezando, cada pessoa tem a sua ideia e a interpretação a respeito do tema. Desde os primeiros passos do homem na Terra, sempre verificou-se a necessidade do homem professar uma religião. Mas o que é religião? Tem um refúgio que a pessoa escolhe. Alguns acham um refúgio no catolicismo, alguns no espiritismo. É um refúgio ali que a pessoa acha espiritual, né? Uma fé íntima. Como as pessoas devem ter as suas condutas, como ela deve agir, como ela deve proceder ao próximo. Tudo aquilo que envolve a sociedade em geral, né? É um processo, é um ritual ou um meio pelo qual o ser humano se liga a alguma divindade, seja ela qual for. Religião deriva do termo latino religare, que significa religação com o divino. Essa definição engloba necessariamente qualquer forma de aspecto místico e religioso, abrangendo seitas, mitologias e quaisquer outras doutrinas ou formas de pensamento, que tenham como característica fundamental um conteúdo metafísico, ou seja, de além do mundo físico. Acreditar em um Deus, em forças da natureza ou para exercer qualquer religião é sobretudo necessário ter fé. Acreditar em Deus, acreditar em algo. Fé é aquilo que você sabe que existe, mas que não é palpável, você simplesmente crê. A pessoa crê em algo sem ver, no caso, algo divino ou uma divindade. Fé é saber que eu acordo todos os dias, estou viva e posso fazer muita coisa o dia todo, isso é ter fé. Fé é uma firme convicção de que algo seja verdade, sem nenhuma prova de que esse algo seja realmente verdade. Portanto, fé é um dogma, ou seja, é uma doutrina imposta a qual não se admite contestação. Muitas pessoas professam uma religião e, por consequência, acabam ignorando ou subestimando as demais. Muitas vezes, até tomando por conta estereótipos sem qualquer fundamento lógico. Atualmente, há muita gente interessada em deturpar a ideia sobre as demais religiões diferentes da sua, o que fere claramente o artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Existem religiões que são estigmatizadas por muitos. É evidente que pormenorizá-las a todas, uma a uma, seria uma batalha invencível, mas ao menos desmistificar as mais numerosas é um grande passo. O brasileiro ele tem que parar um pouquinho com esse negócio, ele tem que conhecer a cultura, ele tem que ver o candomblé de perto. O candomblé é uma religião de origem africana, politeísta, na qual nós louvamos orixás, as forças da natureza. Nós acreditamos nos nossos ancestrais, então nós acreditamos numa força superior a tudo, entendeu? Uma força além do imaginário. A Umbanda é uma religião brasileira que acredita na evolução dos espíritos e na mediunidade. Nós acreditamos numa divindade suprema chamada Deus, Zambi, Tupã, Olorum, e acreditamos em potestades divinas, os orixás, Ogum, Oxóssi, Xangô e outros mais. Além disso, nós acreditamos também nos nossos ancestrais, espíritos que já encarnaram no planeta e que se manifestam na mediunidade, na incorporação, como caboclos, pretos velhos, crianças, baianos, boiadeiros e muitas outras entidades, para nos ajudar na nossa evolução espiritual, para que todos nós conquistemos a paz e a felicidade. Falaremos sobre os 3 aspectos da doutrina espírita: o aspecto filosófico, o aspecto religioso e o aspecto científico. O aspecto filosófico está contido no Livro dos Espíritos, que nos esclarece da onde nós viemos, para onde nós vamos, o porquê que nós estamos aqui. O aspecto científico, contido no Livro dos Médiuns, nos esclarece a relação entre os espíritos para conosco
E o aspecto religioso contido no Evangelho segundo o Espiritismo baseia-se nos ensinamentos deixados por Jesus. Fora da caridade não há salvação é o lema do Espiritismo. E amai ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas resume os ensinamentos de Jesus deixado para nós. A base de nossa prática é a meditação sentada e procuramos encontrar a sabedoria suprema plena de compaixão. É uma das grandes religiões do mundo, em números de adeptos. No Brasil, há vários centros e templos budistas que vieram pela colônia japonesa e hoje estão abertos a todos os brasileiros, para que possamos encontrar o caminho iluminado. Praticar o caminho de Buda é conhecer a si mesmo, e conhecer a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. O judaísmo é a primeira das grandes religiões monoteístas. Além da crença em um único Deus, nós temos a Torá, o Pentateuco, como o nosso livro mais sagrado. Temos o Shabat, o 7º dia da semana, o sábado, como um dia de descanso. Temos normas alimentares especiais e orações que são próprias do nosso povo. Seichonoye significa Lar do Progredir Infinito. Foi fundado pelo professor Masaharu Taniguchi em 1930. Nós acreditamos basicamente na verdade vertical, verdade horizontal e identidade das religiões na essência. Verdade vertical significa o homem é filho de Deus. E verdade horizontal significa que este mundo que nós vivemos é reflexo da mente humana. O movimento Hare Krishna pertence ao hinduísmo. Seguimos 4 princípios: não comer carne, nem peixe, nem ovos. Não praticamos jogos de azar, não praticamos sexo ilícito, ou seja, fora do casamento, não nos intoxicamos com nenhum tipo de tóxico. Estudamos várias escrituras, a principal seria o Bhagavad Gita. Deus para nós é Krishna, a suprema personalidade de Deus. Foi narrado pelo califa Omar que um certo dia um homem foi perguntar ao profeta: o que é o Islã? O profeta respondeu: o Islã é confessar o testemunho de fé, que é testemunho que não há divindade a não ser Allah único e que Muhammad é seu servo e mensageiro, e cumprir com as 5 orações obrigatórias diariamente, pagar o zakat, que é o tributo islâmico, e cumprir com o jejum do mês de Ramadã e fazer a peregrinação a Meca para quem tiver os provisos. Nós evangélicos cremos em Deus Pai, Jesus Filho e o Santo Espírito Consolador. Então nós evangélicos cremos nisso, que Jesus veio ao mundo para salvar todo aquele que estava perdido. A Igreja Católica crê na Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ela crê e aí está o sinal do cristão, do católico, quando foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como visto, a forma de professar uma religião ou não, pouco importa. O que vale é que, crendo em uma divindade ou na ciência, todo comportamento social deve zelar pelo respeito ao próximo, pois além de ser uma atitude socialmente correta, você acaba colaborando com todos indistintamente. O capelão da PM fez uma oração à família policial militar. A nossa equipe esteve lá e acompanhou de perto. Veja como foi. Guia meus passos, guarda minha vida, dai-me tua graça, Senhor, cura minhas feridas. Nós que cremos, nós que acreditamos em Deus, nós temos o hábito de orar, a aproximação nossa de Deus. Então nós podemos fazer da nossa vida uma oração. A prece é aquilo que você faz com a simplicidade do coração, no sentido de dirigir a Deus, aos santos, aquele pedido, Faz a prece, faz o pedido,
para isso ou para aquilo, para esse ou aquele acontecimento na sua vida ou na vida de outro. Então é importante orar, é importante rezar sempre, em todas as circunstâncias da vida. Pela confiança que você tem em Deus, então você dirige a Ele os seus pedidos, a sua vida, na certeza de que Deus nos atende. Falam de 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei, né? Então Deus está sempre conosco e Ele pede que sejamos insistentes na oração, né? Pedi e recebereis. O próprio Jesus diz assim: quando orardes, entre no teu quarto e reze assim. Ensinou o Pai Nosso, que é uma oração universal, uma oração simples, mas é uma oração carregada de significado, de conteúdo. É o pedido que se faz para estar sempre na presença de Deus. Confiança em Jesus, confiança em Deus, porque Ele sempre nos atende. Então é importante orar. Orar para sentir a presença de Deus, estar fortalecido do Espírito do bem. Não há outra maneira de se encontrar Deus fora da oração, né? Quem não reza não vive o espírito religioso. Rezar é próprio do cristão. Todos devemos rezar sempre. O policial é um ser religioso, é um ser temente a Deus. O policial deve rezar, os familiares do policial devem rezar, os amigos e a sociedade toda deve rezar pelos nossos policiais. Todos devemos e formarmos uma corrente de oração. O policial militar que porta uma arma, que é para a sua defesa, para a defesa da sociedade, se ele tem Deus no coração, se ele é uma pessoa do bem, ele vai usar isso estritamente para o necessário. Tudo o que queremos é acertar, né? Fazer bem feito e fazer o melhor de nós. E com Deus no coração nós atingimos o objetivo. Quando se tem Deus no coração, você dá o melhor de si. Vamos fazer então a bênção a toda a nossa polícia militar. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor nosso Deus, nós os louvamos, nós os bendizemos, porque por vossa Santa Cruz remistes o mundo. Pedimos a vossa bênção, a vossa proteção a todos os nossos policiais militares, bem como a todos os seus familiares, amigos e parentes. Abençoe em suas jornadas de trabalho, iluminai os seus caminhos, para que possam ser felizes na vocação e na missão que abraçaram. Pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para a glória do seu nome, para o nosso bem no tempo e na eternidade. Amém. E também pela intercessão de Santo Expedito, nosso patrono, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No próximo bloco você vai ver uma audiência pública na Assembleia Legislativa debate o agravamento de penas para crimes cometidos contra funcionários públicos e ainda os quadros PM em Ação e as dicas de segurança da Polícia Militar. Não saia daí, a gente volta já já.